São amigas. E a gente sempre teve uma relação muito preciosa, muito valiosa. E poucas pessoas sabem que esse retorno, olha, contando aqui em primeira mão, pra Globo, eu digo retorno porque naquela época que a Larissa fazia testes, recebia não. Eu recebi vários nãos da Globo. Eu fazia muitos testes lá. E eu tinha um negócio que eu não sei o que acontecia. Eu acho que como eu assistia muita novela deles... aliás, a minha novela favorita é A Senhora do Destino. E a minha vilã favorita é a Nazaré Tedesco. Ou seja, raiz. E eu assistia muita novela lá. E aí, quando eu tive essa realidade de estar lá dentro dos estúdios, eu falava, meu Deus, o que é isso? Então, eu acho que esse universo me deixava nervosa. E eu chorava toda vez que eu ia fazer teste lá. E aí, eu tinha um negócio, tipo, de não conseguir, sabe? Eu travava, eu falava, meu Deus, não é pra ser. Eu tô entendendo que é um sinal, Deus. Isso com 6, 7 anos, que eu fazia teste lá. E aí, teve uma época que eu comecei a falar pros meus pais que eu não queria mais fazer teste lá, porque pra gente era muito, muito difícil, tipo assim, era desafiadora. Minha mãe tinha que pedir licença, meu pai também tinha que pedir licença do trabalho. E aí, a gente tinha que pegar um carro, ir pra Curitiba, Rio. Então, assim, era uma mão de obra sair pra não dar certo. E eu, não que não desse certo porque eu sabia que meu momento ia chegar, mas porque eu, já crítica naquela época, travava e aí eu falava, meu Deus, não vai dar certo, eu vou parar. E aí, com 6 anos, eu tava pensando em parar nessa época. As pessoas acham que foi só glória, né? Mas tem aquele lado mais difícil. E aí, eu cheguei a fazer um último teste depois que eu já sabia que eu cantava bem, né? Já tinha feito musical, eu falei, beleza. Surgiu o teste da Dalva e Erivelto. E Dalva e Erivelto, que foi o único teste que eu consegui passar na Globo, o único trabalho que eu fiz antes de Além da Ilusão, eu cheguei preparadinha pra fazer. Meu pai que me preparou, porque ele tinha um pouco mais de noção, e naquela época não tinha celular. Então, tipo assim, tinha que entrar no computador, pesquisar no YouTube, e a minha mãe que me levou nesse dia. E aí, eu cheguei na portaria 3, naquela que agora eu entro sempre com o meu crachá, e comecei a chorar. Porque nessa época a gente morava, né, em Guarapuava, e aí aquele trâmite louco. Falei, mãe, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui. Aí ela, por quê? Ela, o que aconteceu? Aí eu falei, eu esqueci a melodia da música. Aí ela falou, pelo amor de Deus, Larissa, não fica assim e tal, tá tudo certo. Eu falei, mas a gente veio de longe, a minha cabecinha já, né, já tava naquele processo de se preocupar mesmo, sabia que era uma mão de obra sair da nossa cidade. Mas ele sempre me incentivando, me apoiando, e aí um segurança da portaria 3 chegou pra mim e pra minha mãe perguntou, ai, o que essa menininha fofa, linda, tá chorando? Aí minha mãe falou, ela tá triste porque ela esqueceu a melodia do teste que ela vai fazer. Aí, ele chegou e falou assim, olha, eu não posso fazer isso. Aliás, Globo, não sei se vocês sabem isso. Mas ele, muito fofo, chegou e falou assim, nessa minha sala eu tenho um computador, te ajuda? E eu, moço, é só o que eu preciso. Aí, era o que eu precisava entrar no YouTube, ouvir a primeira nota, sabe? Tipo, a melodia inicial pra desbloquear aquilo que eu tinha. Né, de chegar ali e esquecer tudo. Porque a letra tava na ponta da língua, dava uma agonia, porque a melodia não vinha na cabeça, sabe? E aí era o primeiro acorde, assim, da música que eu já ia saber. Era Abismo de Rosas. Era uma música muito difícil. Eu não sabia o que era. Dalva e Erivelto, imagina. E aí eu ouvi a música, fui, fiz o teste, passei. E quando eu passei, eu voltei lá na portaria e falei, moça, você não sabe? Passei no teste. Eu tinha feito vários e nunca tinha dado certo. E eu sempre acreditei que minha hora ia chegar, apesar dos nãos que eu tinha levado. E ele falou, meu Deus, que bom, eu fico muito feliz. Não sei se ele ainda trabalha na emissora, mas eu sou eternamente grata a esse segurança. Não lembro o nome dele, mas essa história é muito linda. E aí foi o único trabalho que eu fiz na Globo. Foram mais ou menos 30 segundos de tela. No máximo, assim, no máximo. Porque eu abri a minissérie, né? E hoje tem no Globoplay como filme da Dalva e Erivelto. É a coisinha mais linda. Foi a minha única experiência na Globo antes de Além da Ilusão. Foi uma participação só, é isso? Foi só uma participação. Eu fiz a Adriana Esteves, que interpretou a Dalva, pequena, no início da série, cantando. Junto com o pai da Dalva, né? No clarinete. Cantando, afinadinha, bonitinha. E aí, logo depois disso, eu fiz o Palhaço, conheci o Celton. E aí, fiz o teste pra entrar no SBT. Em Corações Feridos. E aí, passei no teste. Essa história também... Eu tenho tanta história pra contar, gente. Deixar, a gente vai ficar 5 horas aqui. Mas eu fiz o teste no SBT.